Jay-Z é indiciado no caso P. Diddy. Aparentemente, ele, como é que eu posso dizer? Ele fez coisas ilegais com uma criança de 13 anos. E ele foi indiciado, tá? Não é que alguém falou que o outro viu, não. Ele foi indiciado. No vídeo de hoje nós vamos reagir a uma reportagem legendada sobre esse caso, tá bom? Ídolo de tantas pessoas, o cara é influenciador mundial, está sendo indiciado num caso como esse. Vamos ver. I do want to switch gears and talk about this breaking news just happening tonight that involves both Jay-Z and Diddy now. This is an amended complaint accusing Jay-Z of raping a 13-year-old girl in 2000 along with Sean Diddy Combs. There are other celebrities. Ou seja, o cara no ano 2000 tem ali algum problema para resolver. Esqueci até de falar, meu irmão, presta atenção. Ó, você que tá vendo esse dólar a R$6, que quer proteger teu patrimônio, que não vai ficar vacilando de errar na estratégia, de colocar todo o teu dinheiro no Brasil ou construir 100% do teu patrimônio no Brasil, entenda, você tem a chance de aprender a dolarizar o seu patrimônio. E eu já vi muitos sabichão falando assim, a hora não é agora de fazer isso, agora que o dólar tá caro, espera cair. Então, antes de você falar besteira, né, antes de você falar bobagens como essa, assista a aula gratuita, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, é uma aula grátis que a gente deu para você entender, tá? Que é uma falácia você achar que, eu vou esperar o momento certo, eu vou lá e dou uma tacada na hora de comprar. Não é verdade. E outra coisa, dolarizar o patrimônio não significa comprar dólar, não é isso. Comprar dólar é a primeira ferramenta para você investir lá fora. Certo? Você investir em empresas, inclusive, tem diversos nomes, como você vai ver aqui na aula, mas basicamente empresas que dão lucro há 20, 25, 30, 40 anos. Tem empresas que estão há mais de década só crescendo e você pode investir nessas empresas. Inclusive, quando você pega os gráficos comparando, né, quem investiu no Brasil e quem dolarizou o patrimônio, cara, a diferença é brutal. Se eu soubesse disso, eu tô falando sério, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, eu teria investido em dólar anteriormente. Mas infelizmente eu descobri isso agora, tá? Eu sempre gostei de investimento, sempre entendi aqui no Brasil como fazer, mas nunca tinha pensado em dolarizar nada, até eu aprender isso agora. Então eu tô trazendo isso para você também, link aqui no comentário fixado e corre porque você sabe que as vagas são limitadas. A aula é de graça, tá? É só você clicar e assistir. Mas o treinamento, como sempre, vagas limitadas e a gente já trouxe um treinamento para você aqui, que foi do investidor Casca Grossa, e de 6 mil alunos, a avaliação foi 5 de 5, beleza? Então entra aqui no Dollar Academy para você não vacilar. Vamos continuar. Involved in the Diddy case, and some of their names may be coming out, according to the attorney who is representing more than 100 accusers now. Tony Busby, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly, Sean Combs. Só uma coisa, a gente já fez um vídeo do Jeffrey Epstein, tá? Vou colocar aqui para você assistir. Have one person in common, professionally and privately. Sean Carter. O que tá acontecendo, né, gente? Vocês que estão aqui, que acompanham o nosso canal já tem um tempo, ou que chegaram agora por conta, né, do boom do Diddy, coisas do tipo, sabe que a gente vem cobrindo o caso da Trindade do Mal desde março desse ano, quando a casa do Diddy foi invadida pela primeira vez. E a gente vem acompanhando, trazendo vários vídeos de todos os desdobramentos desse caso, algumas teorias, alguns fatos, e a gente sempre tem tocado no nome de uma pessoa que tá sempre ali envolvida nas teorias, das conspirações da galera, há muitos anos já, inclusive, que é o Sean Carter, mais conhecido como Jay-Z. Até então o nome dele não tinha sido colocado em nenhum processo oficialmente falando e tudo que envolvia o nome dele eram teorias da conspiração e especulações. Agora o caso tá um pouco diferente, ele muda de figura já que o nome dele foi acrescentado num processo que já tá rolando desde outubro, ontem, no domingo, e a gente tem que falar sobre isso com vocês. Qual processo que é esse? O que tá acontecendo? A gente fez um vídeo inclusive ontem. Esse vídeo se torna uma continuação direta. Eu nunca vi uma continuação tão direta no Natiza não é? do que esses dois vídeos, o de ontem e o de hoje. Vocês já sabem que é a playlist Trindade do Mal, uma série, mas realmente nunca houve uma série que ficou 2 episódios seguidos assim, com um realmente fazendo ligação direta com o último. Falou no último vídeo sobre uma suposta vítima que veio a público junto com o Tony Busby pra poder contar a sua história e que ela foi sexualmente abusada pelo Diddy e uma celebridade masculina, enquanto uma outra feminina assistia na festa de after party do VMA nos anos 2000, exatamente no ano 2000. E a gente contou esse caso quando a gente falou sobre a J.Lo, porque tem suposições
histórias, as pessoas supõem que ela possa ser a personalidade feminina que estava ali, por ela namorar o Diddy naquela época, estar naquela festa, tem imagens dela naquela festa, e ficou no imaginário das pessoas quem poderia ser a outra celebridade, a celebridade masculina. Muitas pessoas imaginaram que poderia ser o Ashton Kutcher, a gente falou no vídeo de ontem sobre isso, sobre essas especulações também, e muitas pessoas também especularam que poderia ser outras pessoas. Jay-Z também, a galera já tinha especulado, mas enfim, não sabíamos quem seria essa segunda celebridade. É só que nem nos nossos sonhos mais positivos para conseguirmos aí fazer um vídeo que irritasse, imaginaríamos que seria logo o Jay-Z. Basicamente é a terceira parte da Trindade do Mal, o nome mais popular que está sendo jogado aí entre as listas de possíveis cúmplices do Diddy e que sairia ontem mesmo. A gente não conseguiria imaginar, não tava no bingo de 2024 pra gente. Mas foi isso que aconteceu. O que aconteceu? O Tony Buzbee, que já é o advogado que está aí com mais de 100 clientes que são as supostas vítimas do Diddy, que fizeram ele preso de vez, porque são muitos relatos de diferentes pessoas e foi isso que trouxe a derrocada do R. Kelly, por exemplo, anos antes, porque realmente os números fazem a força e ele está por trás de várias clientes, né, que estão aí contando suas histórias anos depois, e uma dessas clientes trouxe um dos relatos que agora chegou à mídia, né, apesar da identidade ainda permanecer anônima, dessa vítima, com uma das histórias mais macabras que ele tem assessorado, o Tony, no caso, que é dessa menina de 13 anos na época, que nos anos 2000 foi violentamente aviltada por duas celebridades, uma delas sendo o Diddy, e ontem ele refez. Ou seja, esse processo começou em outubro lá em Nova York. O Tony Buzbee agora foi lá em Nova York. Ele meio que, tipo assim, corrigiu o processo. Isso é uma prática comum que acontece no direito, principalmente lá nos Eu vou Estados te Unidos. dizer uma coisa, cara. Como é que você faz para acusar alguém de um crime, né, no ano 2000? Como é que você faz isso, cara? Não deve ser uma coisa muito fácil, imagino eu, né? Cara, faz 24 anos que isso aconteceu. Ou supostamente aconteceu, ou não aconteceu. Como é que se faz, bicho? Né? Mas aí só tem o relato da pessoa, mas também o relato da pessoa não vale nada. É complicadíssimo isso aqui. Quando são processos multimilionários envolvidos contra pessoas principalmente tão importantes assim, onde agora ele tá com provas e segurança o suficiente pra conseguir revelar quem seria o segundo réu, que no caso a gente ficou sabendo ser o Jay-Z. Muitas pessoas estão se perguntando, por que não falaram o nome dele antes? Gente, já foi difícil. Olha o nível da operação pra gente conseguir derrubar o Diddy. They went in tactical as they were instructed to. They didn't know they was raiding Diddy's house. The higher-ups didn't tell anybody because they knew that he had people in the force and they wanted to make sure that went through legit. So they ain't tell nobody whose houses they was going to. A gente teve que ver a Homeland Security mentindo entre os seus oficiais para poder invadir a casa do Diddy de forma justa para ninguém assassinar a operação de dentro para fora. E imagina conseguir provas o suficiente para incriminar outra pessoa tão poderosa quanto o Diddy, que já estava sendo citado como réu no processo inicial. Então, Pois é, no ano 2000 ainda. Cara, vamos ver como é que isso vai terminar. A gente tá falando de um crime que aconteceu há 24 anos atrás. Quais são as provas realmente contundentes que eles vão conseguir ter pra fazer aquela alegação se tornar crível e ir adiante dentro das esferas da lei? Precisa de uma cautela, percebe? E é muito importante, o próprio Tony Buzbee já tinha falado sobre isso. Ele já tinha falado sobre como esse processo estava recheado de outras celebridades, pessoas que a gente sabia, pessoas que a gente não sabia, mas que tudo ali estava sendo lidado com muita cautela pra poder revelar. Ele falou que eles poderiam revelar no futuro algum nome, mas que eles tinham que passar por um pente fino. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. The wall of silence has now been broken and victims are coming forward. Our team has had at this point more than 3,285 individuals contact us with people claiming to have been victimized by Sean Combs. But the names that we're going to name, assuming that our investigators confirm and corroborate what we've been told, are names that will shock you. These are individual cases. There are indeed other perpetrators involved. They will be revealed when that particular individual case is ready to be filed. They already know who they are. Everyone's focused on what other celebrities were involved. Who's going to be named, who's going to be outed. I don't expect that to happen this week. I'm hoping to file some lawsuits this week. They of course will include Mr. Combs and some corporate entities. But we want to make sure that if we name individuals
beyond Mr. Combs, that we make sure that we've done our homework, because it's going to create a firestorm. We understand that. Continuar com as investigações, saber qual que é a veracidade, o nível de veracidade das acusações, para saber se valeria a pena entrar com o nome da pessoa ali ou não, ou se no caso não entrar com nenhum processo com essa acusação. Enfim, é uma briga grande pra você comprar. E Exato. só pra vocês tentarem entender, vamos supor, a Isadora é advogada, tá? E eu sou uma suposta vítima. Eu chego até você e conto o meu relato. No meu relato eu vou, expor tudo que eu sei, tudo que eu lembro. Eu posso citar nomes, mas assim, a Isadora vai tentar atacar naquele lugar que dá uma brecha maior, que eles sabem, ó, isso aqui tem uma âncora pra gente pegar, para as coisas realmente darem certo e seu processo seguir. Exato. Se isso, a princípio, pedia pra defesa dessa suposta vítima esconder o nome dessa mulher e desse homem que também estavam presentes no crime, foi isso que eles fizeram. Exato, eles entraram ali pelo caminho do tipo, olha, a gente tem o Diddy aqui. O Diddy já é uma pessoa que tá sofrendo várias acusações, tá preso, a casa dele foi invadida, a gente tem várias provas, então entrar com um relato com o Diddy como sendo o principal perpetrador é o caminho mais certo para essa acusação continuar seguindo. Então vamos avaliar, em algum momento, quem sabe, a gente coloca o nome das outras celebridades. E agora veio à tona qual que é o nome do outro suposto réu desse caso, que seria o Jay-Z. Então, só pra vocês entenderem o porquê, essa prática é comum, tá, gente? Só que, obviamente, quando isso bateu na internet, a gente já sabia que alguma coisa precisaria ser feita por parte da equipe do Jay-Z. A gente só não esperava que a defesa viria tão rápido. Foi uma confusão. Assim, menos de meia hora depois que a história estourou, porque a história foi primeiro, revelada através da NBC News, um portal que dá riqueza de detalhes do que a suposta vítima transcreveu como a noite do crime. E óbvio, logo depois a equipe do Jay-Z se pronunciou num comunicado que eles postaram nas redes sociais da Roc Nation, gravadora do Jay-Z, onde ele é CEO e artista. E era assim, uma foto que eles apagaram porque eles depois refizeram as coisas. A gente vai ler pra vocês o que continha na nota. A nota dizia o seguinte: meu advogado recebeu uma tentativa de extorsão, chamada de carta de demanda de um advogado, entre aspas, chamado Tony Buzbee. O que ele calculou foi a natureza dessas alegações e o escrutínio público que me fariam querer resolver o caso. Não, senhor. Teve efeito oposto. Isso me fez querer expor você como a fraude que é, de uma maneira muito pública. Então, não lhe darei um centavo. Essas alegações são tão hediondas que imploro que você apresente uma queixa criminal, não civil. Quem cometeria um crime contra uma menor deveria ser preso, não concorda? Essas supostas vítimas mereceriam justiça de verdade, se fosse o caso. Esse advogado sobre quem fiz algumas pesquisas parece ter um padrão como esse tipo de encenação. Não faço ideia de como você se tornou um ser humano tão deplorável, Sr. Buzbee, mas prometo que já vi pessoas do seu tipo muitas vezes. Estou muito mais do que preparado para lidar com seu tipo. Você afirma ser um fuzileiro naval? Fuzileiros navais são conhecidos por sua bravura. Você não tem honra nem dignidade. Minha única tristeza é pela minha família. Minha esposa e eu teremos que sentar com os nossos filhos, um deles em idade suficiente, para que seus amigos certamente vejam a imprensa e façam perguntas sobre a natureza dessas alegações e explicar a crueldade e a ganância das pessoas. Lamento mais uma perda de inocência. Crianças não deveriam ter que suportar algo assim em uma idade tão jovem. Assim, o cara dobrou a aposta. É a postura que você espera de alguém inocente, né? Caramba. É injusto ter que tentar entender níveis inexplicáveis de maldade destinados a destruir famílias e o espírito humano. Meu coração e apoio vão para as verdadeiras vítimas do mundo, que tem que assistir a sua história de vida ser distorcida com uma fantasia lucrativa para esses caça-ambulâncias em um processo barato. Você cometeu um erro terrível ao pensar que todas as celebridades são iguais. Eu não sou do seu mundo, eu sou um jovem que saiu dos projetos do Brooklyn. Nós não brincamos com esse tipo de coisa. Temos códigos muito rígidos de honra. Nós protegemos as crianças enquanto você parece explorá-las pro seu ganho pessoal. Somente sua rede de teóricos da conspiração, fake news, acreditará nas acusações idiotas que você fez contra mim, que se não fosse pela seriedade envolvendo os danos às crianças, seriam risíveis. Estou ansioso para mostrar a você o quanto eu sou diferente. Eu quero analisar esse comunicado aqui como uma pessoa que estudou comunicação sociais e estudou relações públicas, tá? A gente costuma brincar, assim, tipo aqui em casa, que existe um bingo para certas coisas quando o assunto é pedido de desculpas ou a pessoa se manifestar de alguma forma. Vocês lembram quando teve ali a treta homérica da PrEC das praias entre Luana Piovani e Neymar? O Neymar fez um vídeo falando assim: Luana Piovani, por que você tá no meu pé, cara? É porque você é mal comido uma velha? Vai viver, uma velha dessa tá velhona já pra encher meu saco. Sua carreira tá no ralo. Vai encher o saco do outro, sua amargurada. Ele não
endereçou nada sobre a PEC das praias. Eu tô usando, por exemplo, o Neymar, mas a gente vai chegar no nosso ponto aqui. Ele não endereçou sobre a PEC das praias e ele fez uma coisa que tornou muito fácil o alvejamento da Luana Piovani em praça pública pra descreditar tudo que ela tava falando, que era uma coisa muito válida. Ele prosseguiu em chamá-la de mal comida, de velha, de sem carreira, ou seja, ele apelou pro etarismo, ele apelou pra idade dela, ele apelou pra beleza dela, ele apelou pra tudo que faz a mulher, entre aspas, perder seu valor na sociedade. Isso se tornou a narrativa principal depois que ele fez o seu comunicado. O Jay-Z, ele também fez, assim como o Neymar, o bingo de tudo que você não deveria colocar no seu comunicado, ou que, na verdade, tudo que você deveria colocar, se é isso que você quer, manipular a opinião pública. Não, eu não concordo, não. Porque é o seguinte, eu não sei se ele é inocente ou se não é, cara. Imagina, pelo amor de Deus, não tô fazendo juízo de valor sobre o mérito da causa. Mas se alguém te ataca de algo que você não cara, você espera uma resposta dura. Ninguém tá acusando ele de, sei lá, roubou uma bala na banca. Não é isso. Estão falando que o cara abusou de uma menina de 13 anos. Então, o comunicado ele tem que ser forte. Não é uma coisa... Não, eu queria esclarecer que eu sou inocente desse crime que estão me acusando. Não dá. Minha análise é ao contrário. Eu acho que realmente a carta dele é de alguém que tá dobrando a aposta. Tá falando, cara, você é um safado, você não sei o que lá, e você achou que você ia me chantagear, que eu queria pôr panos quentes, eu quero o contrário. Eu quero trazer mais exposição pro caso que eu vou te desmascarar. Porra, bicho. Isso pra mim me parece... E ainda colocou ali, deu uma vitimizada, né? Meteu a criança ali no meio, porque, porra, a inocência do meu filho, que vai ter que ouvir falar sobre isso, tal, não sei o que lá. Eu achei bem completinha a resposta dele. Ainda não tá rolando o processo assim tá rolando, mas o Jay-Z não foi preso, ele não foi ainda pra um tribunal. Tudo que ele tem é a opinião pública. E a opinião pública dos fãs do Jay-Z, a gente sabe muito bem, é apelar pro quê? Estão tentando extorquir um homem preto. Teorias da conspiração. Teorias da conspiração. Eles estão alvejando em praça pública um casal negro. Eles apelam pra pautas, eles apelam pro racismo. Eu não vi ele falando isso. Eu não vi no comunicado dele falando, vocês estão atacando um homem negro. Eu não vi isso daí não, velho. Apelam pro fato. Eu que perdi? Só se ele deu declarações nesse sentido, o que é ridículo, né? A esquerda brasileira faz isso muito. O cara que foi atacado que fingiu que foi atacado no Uber, ele apelou pra isso. Né? Por causa de um racismo, o cara não quis trocar a rota do... Pro fato de que eles são poderosos e querem extorquí-los, eles apelam pras teorias da conspiração que sempre rondaram o casal, Carter. Apelam pra família, que é uma família que é muito querida por todo mundo. Todo mundo ama aquelas crianças, todo mundo se importa com essa família. Exato. Entendeu? Todo mundo ali é famoso. Você percebe que ele colocou tudo ali pra jogo e as pessoas que já são inclinadas a acreditarem no Jay-Z, que já são inclinadas a acreditarem que ele é uma pessoa melhor do que talvez ele seja, vão comprar tudo isso? Porque pelo que a gente viu na internet, entre as pessoas que são fãs do Jay-Z, é que ele colocou o pauzão na mesa. Se ele tivesse medo desse processo, ele não falaria, então vai pro criminal em vez do pro civil. Falou sobre os conspiracionistas, citou a filha dele que vai passar, Deus proteja a Blue Ivy. Coitada da Blue Ivy, inclusive. Isso aí eu concordo com todo mundo que tá do lado. Todo mundo. Vamos deixar do a Blue Ivy de fora dessa, né? Porque ninguém merece. Assim, mas é isso. Eu percebi dois tipos de approach das pessoas que já são inclinadas a acreditar no Jay-Z por serem fãs. Ou desassociarem a Beyoncé do Jay-Z. Falou assim, não, Beyoncé não tem nada com isso e ela nem namorava ele na época. O que é verdade? O que é verdade, realmente, se você for olhar a timeline, a Beyoncé não namorava o Jay-Z naquela época. Eles se conheciam. Eles se conhecem desde que ela entrou na indústria em 97, 98. É, exatamente. Dizer que eles não se conheciam, eles já falaram. Eles já falaram. Right into how did two of the biggest names in music even meet? Well, we met a long time ago. Award shows, a lot of different performances. Várias entrevistas, eles se conhecem desde sempre. Agora, realmente, o relacionamento deles, eles não eram próximos. Não. Em 2000 eles não eram próximos. Eles eram conhecidos de relacionamento. Ela namorava outra pessoa, realmente ela não estava ali. Exatamente. Então a galera falando, a outra celebridade feminina pode ser a Beyoncé. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, é a Beyoncé, ela nem namorava o Jay-Z naquela época. Ou também a outra rota é isso. É acreditar em tudo que ele colocou de forma muito sutil. Gente, vocês têm que entender que, tipo assim, não existe uma matéria chamada Relações Públicas à toa. É algo que tem tantas facetas que é necessário que nós estudemos. Eu passei 4 anos da minha vida numa sala de aula estudando esses pontos, porque a manipulação que a gente consegue fazer, tipo... É enorme. É enorme, é muito sutil. Não tem nada aqui que você pode dizer, mas aqui que tá errado. Não tem nada errado no que ele disse aqui, na verdade. Tipo assim, se você for olhar os escritos, ele não contou nenhuma mentira, ele não falou, tipo assim, nada que você pode olhar e tirar de negócio pra jogar contra ele. Ele usou das especulações, ele usou do que ele tem. Agora assim, ó, eu não conheço essas duas, tá? E eu também não conheço o caso.
mas me parece que vocês estão com muita vontade que ele seja culpado. Vocês já estão analisando uma suposta desculpa dele sem... o vídeo já passou da metade. Nós estamos em 16 minutos já. Cadê a materialidade das acusações que foram feitas? Quais acusações foram feitas e cadê a materialidade? O fato dele ser indiciado é uma bela de um rompimento de barreira para ele. Ele foi indiciado. Então alguém institucionalmente olhou e falou assim, há elementos aqui para indiciá-lo. Né? Isso significa que ele é culpado? Não, mas olharam e falaram, isso aqui não é desprezível, tem de ser escrutinado. Então vamos lá, traga o que fizeram. Pontos muito sensíveis, um pinball, né? Que batem num lugar de aconchego pra quem já se sente próximo da arte dele. Exatamente. Porque duas coisas podem ser verdades, tá, gente? Você pode admirar uma pessoa pela arte maravilhosa que ela fez, porque o Jay-Z é indiscutível. Ele é um dos grandes da indústria, ele é um dos grandes do hip-hop. Não tem nem como tirar isso dele. Mas ele também pode ser um predador sexual. Duas coisas podem ser verdade. Múltiplas coisas no mundo podem ser verdade. É uma máxima que eu aprendi na terapia. E é muito verdade. Tipo, ele pode ser uma pessoa que dentro da casa é um pai presente, é um pai carinhoso e ainda ter coragem de fazer isso com outra criança dada a filha dele. Exato, isso pode acontecer. Eu sei que a multiformidade do ser humano às vezes choca a gente que tende a ter uma bússola moral mais apontada pro norte em todas as áreas da nossa vida, mas múltiplas coisas podem ser verdade. Você pode ter um pai dentro da sua casa que bate na sua mãe, mas ainda assim é carinhoso com você. E isso deixa a gente todo fudido, mas infelizmente é isso. Exato. As pessoas são multifacetadas. E muitas coisas estão sendo ditas também, tipo, pela fala do Jay-Z falar... Por que vocês não fazem aí um processo criminal e estão entrando com um processo civil? As pessoas que cometem esses crimes têm que ser presas, vocês não acham? Sim. Todo mundo concorda que pessoas que cometem esse crime têm que ser presas, obviamente. Ninguém vai discordar dessa fala do Jay-Z. Só que quando a gente vai olhar no processo, como que funciona um processo criminal... Fale como advogada. Falar como advogada, eu estudei 5 anos de direito. Gente, como a Natália estudou RP, eu estudei direito e eu sei do que eu tô falando. Quando você vai entrar com um processo criminal, coisa muito mais séria, porque você tá lidando com a vida de uma pessoa num sentido muito mais literal da palavra. Porque você tem que ter muito cuidado com a sentença que você vai dar ali, porque você pode condenar um inocente. Não, pera lá. A pessoa que vai entrar com o processo, você acha que eu sei que ele cometeu esse crime, então eu vou no civil, não vou no criminal, porque eu posso acabar com a vida dessa pessoa. Não faz. O seu argumento até agora não fez sentido, tá? Mesmo porque assim, quando você vai no criminal, é diferente, né? Os procedimentos são diferentes e tal. Agora, se ele cometeu isso, ele cometeu um crime. Tem que ser processado criminal também. Realmente, ele pegou uma contradição. E ele ainda jogou pra si uma vantagem, porque agora se entrarem no processo criminal, ele vai falar, tá vendo, ó? Nem tinham entrado no criminal até eu falar. Muito sério você condenar um inocente, porque ele vai perder, tipo assim, tempo da vida dele, anos da vida dele por um crime que ele não cometeu, e depois como é que você ressarce essa pessoa? Ressarce tempo? Não dá. Não existe. Não existe você. A pessoa perdeu os anos dela ali de prisão e aí não tem o que fazer. Então é um processo que é muito sério, ele é muito cauteloso, ele tem que ter muitas provas, tipo assim... Sem contar a dificuldade de você ter esse tipo de prova tão contundente 24 anos depois. Tem uma frase que é muito, tipo, falada nas aulas de direito, em tribunais coletivos, se houver dúvida, não condene. Em caso de dúvida, não condene. É sempre isso que existe. Porque condenar um inocente é uma coisa muito séria. E a gente sabe que é muito difícil conseguir provas pra um caso desses, principalmente sendo um caso que aconteceu há 24 anos atrás. Vai ter corpo de delito? Não vai ter corpo de delito. Vai ter o quê? Testemunhas não vão ter, porque todas ali estão com acordo de confidencialidade que a gente já sabe que existiu nas festas do Diddy. Ninguém vai colocar o deles na reta ali. É muito mais difícil de trazer testemunha. Tem câmera, não tem imagem, não tem foto. O que a pessoa tem Não, agora sim, deixa eu falar uma coisa, tudo bem. Existe um acordo de confidencialidade, ok, mas ele não se sobrepõe à lei. Né? A lei ela tem camadas. Eu posso fazer uma lei aqui, um contrato com uma pessoa aqui do meu lado para, sei lá, se cumprir algo que é inconstitucional. Não, não pode. As leis elas são tipo uma pirâmide. Você pode ter um contrato de confidencialidade, sim. Agora, se lá dentro ocorreu um abuso e alguém viu, esse contrato não abarca esse sigilo. Ao contrário, se você está escondendo isso, você também é criminoso. Né? Então também não tem sentido esse argumento. História dela, a riqueza de detalhes que ela pode trazer, que contam muito, porque nesses casos que a vítima é a única testemunha. A única prova que tem, vamos dizer assim, o relato dela é a única prova para um caso, o relato da vítima tem um peso maior, eles vão analisar se ela tá contundente com o que ela tá falando, se ela não tá mudando a narrativa. Se tem riqueza de detalhes. Se tem riqueza de detalhes. Eles vão analisar tudo isso. Obviamente não é a única coisa que vai condenar uma pessoa, só que o relato da vítima nesse caso tem um valor probatório muito maior do que teria em outros casos. E é muito difícil conseguir provas, como a gente já disse aqui, de um caso que aconteceu
aconteceu 24 anos atrás. Então, qual que é a saída que muitos advogados encontram para poder a vítima ter algum tipo de compensação pelo que ela supostamente passou no passado? Não entrar com um processo criminal, mas sim entrar com um processo civil, porque dessa forma eles conseguem sentar, discutir um acordo, algo do tipo, para pelo menos a vítima ter uma compensação financeira por todo o dano que ela sofreu naquele caso que se estendeu durante todos esses anos. E sabe quem seguiu esse caminho? A Cassie! A Cassie abriu um processo em novembro do ano passado contra o Diddy e não foi um processo criminal, foi um processo civil, que inclusive foi resolvido muito rápido, mas foi um processo civil que ela abriu contra ele. Isso porque a Cassie tinha muito mais provas, eu acho que recentes, por ter ficado mais tempo com o Diddy, os crimes não aconteceram há 24 anos atrás. Exato, aconteceram há pouquíssimo tempo. Então, galera, quando vocês começarem a usar o advogado ter entrado com um processo civil e não com um criminal pra descreditar o relato de uma vítima, não façam isso. Você tá sendo parte do problema. Não use isso, você não sabe do que você tá falando, tá? Não use isso. E eu fico vendo, assim, pessoas colocando realmente o delas na reta, por serem fãs do cara. Às vezes a gente entra no perfil do Twitter, a pessoa é advogada, e acha lindo. Nossa, ele colocou o pauzão na mesa. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão com 21 minutos de vídeo, e eu não sou fã do Jay-Z, e muito pelo contrário, eu vou te dizer, se você me perguntasse, Arthur, no teu feeling, você acha que ele é culpado ou você acha que ele é inocente? Eu acho que ele é culpado. Eu acho que ele é culpado. Desse crime, não sei, mas com certeza alguma coisinha errada eles fizeram no meio de tantos anos, no meio desse ambiente, né? Agora, assim, o vídeo de vocês tá um vídeo de... Gente, não vai por aqui. Você tem que entender que ele é culpado sim, mas vocês não trouxeram nenhuma materialidade até agora. Como se você não tivesse estudado vários anos de direito pra saber o quanto é difícil, mesmo se ele fosse culpado ou não, a gente provar isso. Mas já que as pessoas estão conseguindo ter a voz delas, porque foi isso que aconteceu com a Kelly durante anos e anos e anos e anos e anos, as vítimas eram piadas do Saturday Night Live. Quem foi a menor para que ele mijou? E depois que várias testemunhas conseguiram pelo menos um pouquinho de notoriedade pra contar suas histórias, que mais coisas foram surgindo e ele conseguiu finalmente cair. As vítimas desses crimes de 30 anos atrás não deviam nem saber se tinham outras vítimas pra recorrerem às suas histórias. Agora elas estão tendo essa plataforma por causa da queda do Diddy. Muitas só estão realmente na esfera civil porque é difícil entrar na esfera criminal. Pra ouvir isso é completamente surreal, entendeu? Quando a gente lembra tudo que a Jaguar Wright já falou, gente, é uma mulher que totalmente também, todo mundo que é fã do Jay-Z, da Beyoncé, odeiam ela. Acredita. Mas o que ela falou é o que está acontecendo. Ela falou. É tipo, vocês não veem a lineup? So who's next? Y'all don't see the lineup? Yeah, we see the lineup. I'm just waiting to see who's next. Jay-Z is setting Diddy up. A lineup era R. Kelly, Diddy, Jay-Z seria o próximo, teriam outras testemunhas, teriam outras coisas, mas que era difícil, mas que eventualmente talvez aconteceria. É o que tá acontecendo. Por isso que é muito importante vocês voltarem aqui, que a gente tá tentando dar algum insight de pessoas que entendem um pouquinho nosso, por termos estudado e tal, sobre essa coisa tanto do direito, né, dessa visão assim um pouco mais lógica, também dessa coisa das relações públicas, como ele pode ter manipulado as pessoas com essa coisa da chantagem, que eu resolvi legendar. Tá, eu sei que muitas pessoas reclamam porque querem não ter inglês no vídeo, mas é muito difícil. Todas essas matérias são de ontem pra hoje e vão ser mais vinculadas à TV norte-americana, porque obviamente é de onde eles são, o país dele. De uma pessoa, de uma correspondente da FBI, contando sobre todo esse processo de ontem pra hoje. Vamos dar uma reagida com vocês? Rap and media mogul Jay-Z now accused of raping a 13-year-old girl in 2000 along with Sean Diddy Combs. Now, this lawsuit was originally filed back in October in the Southern District of New York, listing Diddy as the defendant. But it was just refiled today to include Jay-Z now, whose real name is Sean Carter. Of course, he's the husband of Beyonce. The anonymous accuser alleging the assault occurred after she was driven to an after-party following the MTV Video Music Awards. The suit says she was offered a drink that made her feel, quote, woozy, lightheaded, and felt like she needed to lie down. Shortly after, the suit claims Jay-Z and Diddy entered the room where she was resting, eventually sexually assaulting her. And now, just in the last hour, we are hearing from Jay-Z and his team of lawyers. They're denying the claim and say that they are the victims of blackmail. Joining us now to break this all down as it's happening, News Nation Law and Justice contributor, former FBI special agent. Jennifer, thanks for staying with us on this. Absolutely. Thanks for having me. And so we just received a response from the victim's lawyer, really just in the last few minutes. Take a look. This is on social media. A lawyer, Tony Busby, saying Jay-Z has, quote, tried to bully and harass me and this plaintiff, but his conduct has had the opposite impact. He goes on to say that the allegations speak for themselves and he will let the facts come out in court, not in the media. What do you make of this real-time back and forth that we're seeing between these two parties tonight? Well, it is interesting, and I think it's because Jay-Z came out so strongly and said, listen,
listen, I'm going to go after you. And then he filed a suit quickly on the heels of the other suit against Busby and the accusers. Do you believe that we may see Jay-Z face a judge? And if so, when would we see him in court? Any indication there yet? Well, we're definitely going to see him, I believe, on this suit. There are so many details. You know, they describe a house, a driveway, another woman being there. They discuss about a driver taking her. So she's locked into this story now, and that means there could be additional witnesses to corroborate her story or refute the story. Yeah, I know you've mentioned the specificity of the details really stand out to you in this filing. Do you find it strange that the filing originally did not include Jay-Z, just Diddy, and now Jay-Z is suddenly added today? I mean, does that make Jay-Z's addition in any way less credible, or is this not in fact so unusual? It's not unusual when they're still digging up information and facts to prove the allegations that they're trying to make. In addition, remember, this 13-year-old says there's a female there. That has not been disclosed either. That will be very interesting because she could be culpable in this as well. Do you expect we are going to be seeing other celebrity names added and refiled in other lawsuits involving Diddy? I do. I think this really has a web that wraps around many different people, and I think we're going to see a lot more people named. Tell me more about the details of any potential blackmail. We do see Jay-Z and his team really coming out swinging, making that allegation. Wouldn't that be a fairly easy allegation to prove? I mean, if in fact Busby reached out trying to blackmail him, wouldn't they have the receipts for that? Well, what happened was Busby reached out and offered a mediation session, said that his client was amenable to that. I think that is what Jay-Z is sort of extrapolating as being some sort of, extortion or bribery situation. And really that shouldn't be seen in that light. Vocês viram isso? Olha pra você ver como é que é importante a gente ver especialistas do caso falando. O Jay-Z emitiu um comunicado, né, junto com a sua equipe de relações públicas, dizendo que, tipo assim, o que houve foi uma tentativa de extorsão. Isso manipula a audiência de forma muito contundente, porque realmente é chocante a gente acreditar que uma pessoa que a gente admira tanto pode ter feito isso. E aí, obviamente, a gente sempre quer acreditar que estão tentando, de alguma forma, extorquir dinheiro de uma pessoa tão poderosa. Porque isso acontece. Óbvio. Só que o que aconteceu ali, na verdade, foi uma tentativa de mediação. Igual aconteceu com a Cassie. Agora, assim, de qualquer forma, o que ele está dizendo é que a situação toda, não a mediação em si, mas a situação toda pode ser uma tentativa de extorsão. Vamos lá, eu não tenho nenhum carinho pelo Jay-Z, e eu também não acho que ele seja um cara 100% inocente, mas se ele for, se coloque no lugar dele, do ponto de vista do inocente, alguém vem e te faz uma acusação dessa, este processo é só no cível, e fala, não, vou fazer uma mediação aqui, o que você pensa? Como é que você se defende disso publicamente? Não, eu vou te dizer, realmente as pessoas tomam decisões que eram para ser lógicas com base em suas emoções, né, com base em seus sentimentos. E colocar o nome de uma celebridade faz com que as pessoas desejem que essa celebridade não seja parte culpada num processo. Tá? Eu acho que está muito nítido isso. Mas a vontade das pessoas, seja para condenar ou seja para inocentar, não sobrepõe os fatos. E até agora não... Pelo menos do que saiu, não tem nada além de um relato de uma menina. Aparentemente é isso que temos. Minha opinião é a seguinte, cara. Eu não conheço essa Nath e Isa. Eu achei que o vídeo ia ser mais sobre materialidades do caso, porque no caso do P. Diddy, né, tava cheio. Os caras entraram lá, encontraram 1000 galões de óleo lubrificante, encontraram algumas fotos, um monte de relato de vítima se cruzando, os detalhes batiam, um monte de coisa. No caso do Jay-Z, a real é o seguinte, aparentemente não tem nada ainda além da especulação. Então hoje você tem muito mais uma guerra de narrativa das especulações do que de fato materialidade naquilo que se acusa ou que se defende. Né? Eu acho que o vídeo dessas meninas ele é bem sintomático. De novo, não conheço essas meninas, não tenho nada contra elas, nem a favor também, não tem nada a ver. Mas eu acho que o vídeo delas é sintomático porque mostra que nesta fase em que nós estamos, estou gravando esse vídeo no dia 9 de dezembro, nós não temos nada além de especulações do que podem ter. E vou dizer mais, esse site TMZ, cara, a gente usou aquele vídeo da Globo, né, onde eles fingem que eles... Cara, nada é mais forçado do que os vídeos do TMZ, sabe? Eles fingindo que eles estão conversando ali, né? Você viu a própria entrevista com a mulher ali, aquele jeito afetado dela falar. Meu Deus, ele disse que ele não ia passar o Natal com a esposa dele. É muito zoado, assim, é muito zoado. Novamente, como bem disseram Nath e Isa, às vezes as coisas existem de forma concomitante, né? Às vezes o site TMZ é uma bosta, mas o crime realmente aconteceu, né? Às vezes a especulação é toda ela baseada em nada, mas de fato às vezes o negócio aconteceu e vai vir à tona no futuro. O que a gente não pode dizer hoje é que existe uma conclusão do fato.
De qualquer forma, amigo, é muito triste a gente ver, né, cara, que é uma indústria que tem tanta gente sob a sua influência sofrendo esse tipo de coisa. É isso. Não deixe de fazer aula grátis. Um abraço. Vamos questionar tudo.